Antes de abordarmos o tópico deste vídeo, é importante esclarecer duas coisas. Primeiro, a menção do nome de qualquer pessoa nos ficheiros associados a Jeffrey Epstein não constitui por si só qualquer prova de culpa. Aliás, nenhum nome nesta lista está explicitamente a incorrer em algum tipo de crime. Na verdade, a maioria dos nomes, pelo menos os portugueses, aqueles que eu encontrei, eles estão aqui de maneira bastante inocente, não passam de menções contextuais ou meramente referenciais. Estar neste documento não equivale a estar envolvido nos crimes associados ao círculo mais próximo do Jeffrey Epstein. Segundo, o objetivo deste vídeo é simplesmente matar a curiosidade da pergunta: qual é a importância, qual é a influência de Portugal no leak mais controverso desta década? Eu diria deste século até. Mais uma vez, este vídeo não é uma acusação e este trabalho consistiu apenas em cruzar referências documentais. Não em acusações, não em insinuar qualquer crime, nem construir narrativas conspirativas. Acho que nós não precisamos de mais delas. Dito isto, depois de ler os fecheiros, também não é possível dizer que Portugal está completamente ausente da vida do Epstein e das suas conexões mais próximas. Nós temos, não muitas, também não são poucas, não é? Bastantes Bastante. menções lá. Foram lidos aproximadamente 1100 documentos, depois do governo dos Estados Unidos da América ter removido alguns. Wink wink. E algo que me chamou a atenção é que a ortografia não era o forte do Jeffrey Epstein nem dos seus associados. Porque alguns dos nomes que estão nesta lista não são facilmente encontrados por estarem mal escritos. Nestes nomes mal escritos encontramos, por exemplo, o nosso antigo primeiro-ministro e escritor do livro de comédia trágica Identidade e Família, Pedro Coelho. Encontramos também uma figura de futebol internacional bastante popular aqui, mas não tanto nos Estados Unidos da América, chamada Cristiano Ronaldo, e ainda o neurocientista Tony DeMesio. Parecem aqueles nomes dos Regens no Football Manager, quando jogamos muitas épocas para a frente, ou nos jogos do MDK, quando ele tem que usar nomes fictícios para evitar levar com copyright. Então, sem mais demoras, aqui está a lista de nomes ou referências de interesse para Portugal e pela 18ª vez, esta lista não implica qualquer tipo de envolvimento criminal, estes nomes aparecem nos documentos de maneira totalmente inocente. E se escreverem Herman José na barra de pesquisa, aparece um resultado, mas são só dois nomes agregados, portanto, é um homem chamado qualquer coisa Herman e em baixo é José qualquer coisa, portanto, e aparece agregado, mas não é o mesmo Herman José. Para além destes, existem mais nomes de relevância para Portugal, como o Jair Bolsonaro ou o Presidente Lula, mas eu não achei tão importante como os nomes que incluí nesta lista. Mas eu devo dizer que foi muito interessante ver o Jeffrey Epstein a elogiar o Bolsonaro ao Steve Bannon. Muito interessante. Adicionalmente, existe também uma referência ao processo Casa Pia, que eu não incluí na lista de maneira propositada, porque é um tópico que merece ser abordado à parte de todos os outros que eu incluí na lista. Porque, ao contrário desses, o processo Casa Pia aparece nos fecheiros de Jeffrey Epstein de maneira não muito inocente. E até acho que merece ser feito um vídeo só para se falar nessa menção e no que ela significa para Portugal. E agora sim podemos avançar para a parte mais importante do vídeo, que é perceber por que razão cada um destes nomes surge na lista do Epstein e explicar de forma transparente como foi feita toda esta pesquisa e este cruzamento de informações. Como vocês sabem, Jeffrey Epstein era um financiador de Nova York que tinha conexões com alguns dos nomes mais poderosos do mundo. E por volta de 2008 houve um aumento no interesse à volta deste nome, pelos crimes que cometeu e pelas suas ligações, também muito criticadas pela esfera pública. Recentemente, o governo dos Estados Unidos da América partilhou alguns documentos e este vídeo nasce da necessidade de saber se Portugal ou alguma personalidade portuguesa está mencionada nestes fecheiros ou não. E se estão, de que maneira estão? A primeira coisa que fiz foi aceder ao site oficial do governo dos Estados Unidos da América para a partilha destes documentos. E enfrentei um processo extremamente complicado para confirmar que tinha 18 anos. E depois pesquisei a palavra-chave que nos interessa para este vídeo. E com base no que encontramos a partir desta pesquisa, temos um total de 110 páginas com o nome de Portugal. Cada página tem cerca 10 documentos, portanto, temos que ler um total de aproximadamente 1100 documentos para ter um conhecimento quase completo das menções de Portugal ou feitas a portugueses nos ficheiros do Epstein. A primeira coisa a fazer aqui é uma triagem de mensagens pessoais do Epstein e artigos de newsletters que ele subscreveu que mencionam Portugal. Eu creio que esses são menos importantes para aquilo que queremos do vídeo, como por exemplo agências de viagens a vender bilhetes, ou newsletters acerca do país,
publicações no Quora, ele tinha uma conta no Quora, conversas casuais que mencionem o nome Portugal. Adicionalmente, ele tinha bastantes gráficos acerca do desenvolvimento financeiro de países que estavam naquele grupo que era o PIGS, que era Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, que era um grupo que ficou bastante afetado com a crise de 2008. E existem mesmo muitos gráficos acerca também do desenvolvimento e crescimento económico português. E também na UE existe uma grande comparação de vários países e Portugal está incluído nesses. Portanto, temos que fazer uma triagem e remover esses documentos de todos os outros. Além disso, existem também bastantes documentos repetidos. Portanto, isso também não deverá ser útil para a nossa pesquisa. Agora, quanto às referências a portugueses que estão nos ficheiros do Epstein, quero deixar muito claro, nenhum destes nomes está ligado a nenhuma atividade ilícita e estão aqui apenas como referência, ok? É muito importante esclarecer isto. Estão aqui apenas como referência. E a primeira menção que nós vemos, pela ordem da lista dos Estados Unidos da América, é um documento com um nome algo familiar. A menção de Cristiano Ronaldo não surge nos ficheiros por qualquer ligação direta a Jeffrey Epstein. Não, na verdade o nome aparece apenas como parte de um exemplo citado numa troca de e-mails. E que exemplo é este? Trata-se de um exemplo do trabalho de um homem chamado Peter Listerman. Peter Listerman era uma pessoa responsável por ligar jovens modelos a celebridades. Numa entrevista que é referenciada no ficheiro de Epstein, Peter Listerman diz que não é nenhum apenas um matchmaker. Um dos exemplos deste matchmaking foi a relação de Cristiano com Irina Shayk. Ele afirmou ter apresentado Irina Shayk a um cantor, mas acabou por não ter resultado, então apresentou-a a Cristiano Ronaldo, com quem viria a manter uma relação. Nos ficheiros associados a Jeffrey Epstein, o nome Cristiano Ronaldo surge precisamente nesse contexto, como parte de um exemplo relacionado com a atividade do Peter, e não como indicação de qualquer envolvimento direto com o Jeffrey Epstein. De seguida nós temos uma referência a Pedro Coelho, ou também pelo nome menos conhecido Pedro Passos Coelho, e a referência a Pedro Passos Coelho vem de uma notícia anexada num e-mail recebido por Jeffrey Epstein, que nos diz que o mesmo não vai aceitar a renúncia de Paulo Portas, que é outro nome nesta lista. E já agora, vocês veem o quão inocente, ou pelo menos o quão à parte de todo aquele escândalo estes nomes estão. Lá está, são nomes que vêm de notícias, de outros meios, para além daqueles que estão a ter toda a atenção. Mas esta notícia diz ainda que mais ministros devem sair do governo, o que aumenta o risco do CDS-PP retirar o apoio e que sejam necessárias convocar novas eleições. Há coisas que nunca mudam. Paulo Portas aparece mais uma vez no documento, onde se identificam vários participantes num jantar que decorreu no Médio Oriente. E eu tentei pesquisar acerca deste jantar, acerca dos participantes, que também estão nesse mesmo documento, mas não encontrei nenhuma informação relevante quanto a este jantar. O que me leva a crer que se tratou de um jantar formal, sem muita atenção mediática, porque tudo o que eu encontrava, mais ou menos perto desta data, eram notícias gerais acerca do Estado de Portugal, 2013, mas nada acerca deste jantar. Os próximos nomes a aparecer vêm em par, que é o de Luís Figue e Catarina Furtado. Eles aparecem juntos numa lista com todos os embaixadores da maior agência humanitária das Nações Unidas, que é o Programa Mundial Alimentar, ou Programa Alimentar Mundial, não sei qual é a ordem ao certo. Mas nesta lista de embaixadores aparecem estes dois nomes, e para além destes aparecem outros que nós também conhecemos em Portugal, como o de Ronaldinho Gaúcho, Cesária Évora, Ricardo Kaká. Mais uma vez, são menções de todos os embaixadores destas organizações. Eu vi datas à frente destes títulos, nomeadamente o ano 2000, não sei qual é a correlação, creio que foi o ano em que estes cargos foram atribuídos a cada um. É precisamente isso. Fui pesquisar agora e é, é exatamente isso. Portanto, à frente tinha o ano de início desta representação de embaixador de cada um. Sendo que o da Catarina Furtado foi no ano 2000. Está aqui um artigo dela a celebrar 23 anos como embaixadora, e isto é 2023, faz sentido, bate certo. A referência a Nelly Furtado nos ficheiros do Epstein vem através de uma newsletter, aparentemente, eu creio que é uma newsletter, que o Epstein tinha subscrito, que contém um artigo no qual diz que a cantora doou 1 milhão de euros a uma organização de caridade e este 1 milhão de euros foi angariado num concerto privado à família de Muammar Gaddafi em 2007. Existe um e-mail de 2011, muito caricato pela natureza de como a pessoa fala no mail,
E eu pensei erradamente numa primeira análise que tinha sido o Epstein a escrevê-lo, mas não. O Epstein foi a pessoa que recebeu o mail. E este sender pergunta ao Epstein se ele já pensou em Angola, num contexto que nós conhecemos. Mas ele continuou o mail e diz que é um país em que a filha do presidente, e por associação de datas nós sabemos quem é que se refere, aparentemente é muito hot e inteligente e gera muitos bancos em Angola e consegue trazer investimento português para Angola. Ele continua o mail a dizer que é um sítio estranho porque tem a cidade mais cara do mundo e eu creio que é Luanda, pelo menos eu lembro-me de ler há coisa de 10 anos quase, artigos que diziam que Luanda é uma das cidades mais caras do mundo, portanto, provavelmente é essa a cidade que ele está a referir, e pagou $85 por uma sandes de queijo. Existe um total de 4 ficheiros com menções ao nome de Madeleine McCann. O primeiro refere o processo Casa Pia, que eu vou deixar para depois, e os outros 3 são um e-mail que tem anexado um excerto cujas informações estão por todo o lado. A sério, aquele e-mail está completamente incompreensível. Mas a passagem que inclui o nome de Maddie diz-nos que antes de ela desaparecer existia já uma crença na especulação da prática de raptar crianças para o prazer das elites na Europa. Parece ser um artigo de opinião. A outra referência é um mail feito pela produtora Blue Ant Media, onde é feito um pedido formal de material de pesquisa relativamente ao caso de Epstein e mencionam que um documentário que realizaram foi o desaparecimento de Maddie McCann e o último documento e possivelmente um alimentador na teoria da conspiração de que Epstein está envolvido no caso Maddie é o testemunho de alguém que diz ter visto Ghislaine Maxwell com Madeleine McCann no Algarve em 2009. Esta pessoa diz que ia um homem com elas também e apenas quando viu um post no Facebook onde se discutia a possibilidade de Ghislaine Maxwell estar envolvida no caso de Maddie é que fez a ligação de que a mulher que tinha visto no Algarve era mesmo Ghislaine. Existem 4 menções no total a Vítor Gaspar em todos os ficheiros. 2 dessas menções são de artigos de opinião do mesmo e as outras 2 são de e-mails de Jeffrey Epstein, nos quais ele planeia reunir-se com pessoas com ideias fora da caixa para resolver o problema financeiro na Europa. Dessas pessoas, Vítor Gaspar era um dos nomes referidos. Outro nome neste e-mail era o de Elon Musk. Neste e-mail de 2012, Jeffrey Epstein descreve Vítor Gaspar como Ministro das Finanças em Portugal e com experiência no Banco Central Europeu, então era uma boa adição a esta reunião. Existe um outro nome português no e-mail que propunha um encontro privado de Epstein com 15 pessoas e uma destas 15 pessoas era Luís Amado. No entanto, não há nenhuma certeza de que este encontro se realizou alguma vez e, aliás, Luís Amado já garantiu publicamente que nunca viu Epstein na vida. O mesmo foi dito por Jean Asselborn, que garantiu que a única vez que tinha ouvido falar de Jeffrey Epstein foi quando faleceu em 2019. Para além destes nomes, surge ainda referências ao Banco Espírito Santo, o que me motivou a pesquisar um nome em específico. Mas não é o mesmo. Este Ricardo Salgado é Ricardo Salgado Perilat, o secretário-geral do Sistema Nacional Anticorrupção do México. E com esta análise dos nomes completos na lista do Epstein, podemos então agora dar início à leitura dos outros documentos que restam. Os primeiros fecheiros na lista são mensagens cujo remetente está censurado e está a dizer que queria fazer uma viagem por Portugal inteiro depois de Lisboa. E isto não é de estranhar vindo de alguém que tem tantas conexões, mas algo mais interessante surge no e-mail seguinte, na segunda página, através de uma mensagem geral, na qual o endereço do Jeffrey Epstein é incluído, e a mensagem diz: Caros senhores, num documentário de 2019 é demonstrado na Netflix do Canadá um documentário com o título O Desaparecimento de Madeleine McCann. É acerca de uma menina inglesa de 4 anos que desapareceu em Portugal em 2007, enquanto estava de férias com os pais e com os irmãos. Ela nunca foi encontrada. Na temporada 1, episódio 3, jornalistas portugueses referem-se a um escândalo que aconteceu anos antes relativamente a infantil num orfanato português. É referido como o Pacto do Silêncio e, em conexão com este orfanato, Casa Pia, uma jornalista declara que é um facto bastante conhecido que milionários americanos voam para Portugal em jatos privados com o propósito de abusar destas crianças. Esta parece ser uma notícia de interesse que queiram
dar uma vista de olhos, com os melhores cumprimentos, e o nome está censurado. Depois, existe um mail com um conjunto enorme de fecheiros num dispositivo pessoal do Epstein, e se pesquisarmos o ID de cada documento, percebemos rapidamente que estes são de um mandato de procura em Nova Iorque. Eu não sei o contexto, porque não consegui encontrar, mas existe um detalhe bastante importante. Um dos documentos está identificado com a localização Portugal, num directory que ainda não consegui cruzar com nenhuma referência, com as imagens que deram leak previamente, mas existe um nome específico aqui que é Carlos Pired. E muito possivelmente isto é um erro provável de sintaxe para o nome Carlos Pires. E este nome é comum o suficiente para encontrar pessoas com o mesmo nome e com alguma relevância em cargos públicos ou em diversos setores em Portugal. Portanto, existe uma limitação da informação acerca de quem é este Carlos Pires e, obviamente, não vai ser possível identificá-lo. O documento seguinte é uma referência a casas na areia, nas praias da Comporta, mas nada nos diz que ele esteve lá e simplesmente fizeram parte de um plano que ele pode ter seguido ou não. Não há nenhuma confirmação. Temos uma mensagem de resposta que nos diz: foi tão bom que eu estou a pensar em mudar-me para Portugal, de alguém anónimo, mas seja essa pessoa quem for, nós entendemos. Portugal é realmente isso tudo. E nem por acaso, o documento seguinte é uma troca de mensagens na qual alguém envia a seguinte mensagem a Epstein: não sei se Portugal é pior que Genebra. Pelo menos tem sol, praia, palácios espetaculares e antigos e as pessoas são muito simpáticas. Slender da Suíça aqui não estava à espera, mas é sempre uma surpresa agradável. Ao qual o Epstein responde: no entanto, ser residente em Portugal é um preço demasiado alto a pagar. O que é. É. Depois menciona um banco suíço, o UBS, que teve atividade em Portugal durante um ano antes de fechar. E há uma mensagem posterior que diz: mais político do que legal, uma vez que decisões fiscais são procedimentos legais e aceitos. É um paradoxo quando Portugal oferece 10 anos sem qualquer tributação se te tornares residente. E estas mensagens são feitas com uma outra pessoa que já foi referenciada em documentários acerca do escândalo do Epstein e é uma pessoa que faz parte da linha de conexões que ele tinha na Europa e portanto não descarto qualquer possibilidade de ele já ter estado em Portugal. Muito possivelmente já esteve. E para alimentar um bocadinho também a especulação, temos um contacto de reserva num hotel em Lisboa que foi censurado. No entanto, não há informação suficiente de que possamos concluir que foi o próprio Jeffrey Epstein que esteve em Lisboa em 2018. Alguns e-mails que ele ia trocando com alguém dá a entender que ele por vezes pagava viagens a outras pessoas de interesse dele para viajarem. E um dos países aos quais essas pessoas foram viajando foi Lisboa. Foi Portugal e passaram por Lisboa. Eu lembro-me de ler um e-mail que passaram pelo Porto também. Existem referências aos Açores. A seguir vem uma mensagem reencaminhada para o Jeffrey Epstein de alguém chamado Daniel, de um mail recebido com uma mensagem que faz referência a uns body shots em Portugal. Provavelmente fotografias de alguma agência de modelos com ligações ao Epstein. E isto acontecia bastante. O Jeffrey Epstein tinha alguns e-mails que contactava com agências de modelos de vários países, nomeadamente do Brasil, havia alguns do Brasil, em que estas próprias agências de modelos e as pessoas que eram representantes das agências, os embaixadores, por assim dizendo, mandavam e-mails pessoais ao Jeffrey Epstein com fotos de modelos. E esses e-mails estão bastante censurados, não nos permitem concluir quem era. Eu tentei pesquisar acerca das agências. Não me lembro de ver nenhuma que ainda não tenha falido. Foram todas, desapareceram. E-mails de 2004, 2003, portanto, muito antigos. E neste especificamente, fala de umas fotografias que uma tal de Ruth tirou para a agência e menciona que fará mais algumas para Portugal. Sem contexto, não nos permite concluir nada com precisão e o que resta é apenas especulação. Mas esta mensagem é muito parecida àquilo que eu vi nas trocas de mensagens que ele tinha com estes embaixadores de agências de modelos de diversas partes do mundo. Dentro deste tema, existe outra mensagem do Epstein, a alguém anónimo bastante em conformidade com o Epstein. E nesta mensagem ele diz que alguém em Portugal nem sabe a sorte que tem depois de ter visto um skin book, que eu imagino ser um portfólio com fotografias de uma modelo
Temos ainda uma conversa entre alguém no Reino Unido com o Jeffrey Epstein, na qual admitem, num tom de brincadeira, mudar-se para Portugal com a família, caso o Jeremy Corbyn se tornasse primeiro-ministro, que não aconteceu. Quem se tornou primeiro-ministro foi o Boris Johnson. E eu tenho um comentário a fazer acerca desta mensagem, que faz referência a muitas outras mensagens que eu não vou incluir neste vídeo porque não têm a ver com Portugal. Mas eu li mais documentos do Jeffrey Epstein para além destes. E existe esta ideia por parte do Jeffrey Epstein e por parte do círculo mais próximo de pessoas com quem ele se dava, de um interesse que a direita, nomeadamente a extrema-direita, ganhasse poder, consolidasse poder em vários países no mundo. Existe uma referência ao Bolsonaro no Brasil, existe uma referência a muitos outros países, nomeadamente na Europa, que nós temos visto, mesmo passados 7 anos da morte do Jeffrey Epstein, algumas ideias que ele ia debatendo com o Steve Bannon, algumas dessas ideias ainda estão em desenvolvimento aos dias de hoje. E portanto existia este esforço em radicalizar a juventude através do 4chan, em ter influência indireta em eleições na Europa, e portanto é normal que hajam algumas mensagens com pessoas próximas a ele que favorecessem a direita ou a extrema-direita, porque este é o lado político que ia defender os interesses do Epstein e dos seus. E não seria uma pessoa, lá está, como é mencionado aqui, o Jeremy Corbyn, que é uma pessoa mais à esquerda, que vai procurar redistribuir riqueza e todas as medidas de esquerda. Não é uma pessoa com este perfil que o Epstein e o seu círculo iria preferir. No seguimento de falarmos da teia de influências do Jeffrey Epstein, a próxima mensagem de interesse para Portugal é uma subscrição a uma rede social premium, a uma rede social pretenciosa como o raio, na qual nós pagamos uma mensalidade para pertencer, e o que esta rede social nos oferece são pacotes, são conjuntos de recomendações, e ela é publicitada para pertencer apenas a pessoas ricas e influentes. E num destes e-mails da rede social chamada A Small World, existe uma recomendação a um hotel em Cascais chamado Viva Marinha. Então aparece aqui essa recomendação. Para terminar, existe uma troca de mensagens do Epstein como modelo, e o e-mail é bastante curioso e traduzido dá algo como isto: Jeffrey, sou, e depois o nome dela está obviamente censurado, preciso mesmo de falar contigo. Tenho uma conta da minha casa em Nova York de 26 mil dólares e foi para tribunal. E no dia 1 de maio o tribunal vai dizer o que vai acontecer. A minha carreira é em Nova York e estou tão assustada que não posso voltar à América. Não sei o que fazer mais. A 8 de junho preciso ir abrir um desfile em São Paulo para a CIA Marítima. Aqui está. E vai ser um grande evento. 20 anos de aniversário e a Gisele Bündchen foi a primeira cara da marca. E as supermodelos brasileiras vão desfilar comigo nesse desfile. Eu abro e fecho o desfile. Vou ser a estrela mesmo que a Gisele esteja a desfilar. A Isabel, toda a gente. Isto é uma grande oportunidade para mim e para a minha carreira. Estou cheio de problemas e estou presa. Posso ganhar muito dinheiro, mas não quando tenho tantos problemas. Ontem vieram à minha casa cobrar imposto. Preciso de pagar 12 mil euros de dólares. Erro de tradução. 12 mil dólares de imposto e agora não tenho. Acho que não posso sair do país antes de pagar este imposto. Estou tão preocupada que a minha carreira possa acabar. Depois o meu ex-namorado quer 22 mil euros meus, congelaram a minha conta bancária e já não sei o que fazer. Nova York ainda precisa que eu pague 9 mil dólares. Olheiros da CIA Marítima precisam que eu pague 9 mil dólares, 20%. Depois Portugal deve-me 5 mil euros, 20%, e imposto, acho. Estou à espera do dinheiro, mas está a demorar tanto. Quando eu for ao Brasil para a CIA Marítima vou ser o novo rosto. Por isso vão dar-me um contrato de muito dinheiro também. Mas como posso fazer os meus trabalhos com todos estes problemas? Estou assustada, não posso sair do país porque preciso pagar este imposto. Preciso de pagar também a Nova York antes de 1 de maio. Jeff, caso contrário não posso voltar à América. Eu realmente preciso de ajuda, por favor ajuda-me, só quero trabalhar e fazer carreira e ir para o Brasil. Nova York, uma modelo tem um cliente que quer dar-me um contrato de 200 mil dólares. Por que achas que eu nunca mais fui a Nova York? Por causa destes problemas. Só quero trabalhar e voltar a Nova York, preciso pagar estas coisas, eu faço este dinheiro muito facilmente, pago-te de volta assim que puder se me ajudares, porque há muito trabalho nos meus planos, mas não posso fazer esse trabalho se não pagar estas coisas. Jeff, por favor, liga-me. Para além do enfarto que eu tive a tentar ler isto e a traduzir, existe um detalhe aqui muito
curioso e é na resposta que o Jeff lhe vai dar. Sempre que falas comigo, pedes-me alguma coisa. Todas as vezes. Seria bom que de vez em quando desses algo em troca. Ou oferecesses alguma coisa. Tenho sido uma grande ajuda para ti e tu só queres tirar, não é justo. Dito isto, vou tentar. O desfecho não é sabido porque esta troca de e-mails acaba aqui. Agora, por eu estiver a tirar conclusões demasiado precipitadas, mas esta modelo é brasileira. E sim, eu vou assumir que é uma mulher porque não vejo modelos masculinos a fazer aberturas com a Gisele Bündchen. E pela maneira de escrever este mail, o inglês está mal escrito, mas a maneira como está mal escrito, os sons fonéticos de várias palavras têm um dialeto brasileiro. E com o contexto da mensagem, ela é obviamente num modelo brasileiro. E eu pesquisei acerca desta empresa, a CIA Marítima. Não me parece que haja nada shady. Parece só aquela average casa de biquinis. É simplesmente uma modelo que estava com problemas e pediu ajuda ao Jeff. Estamos agora a chegar ao final, faltam apenas 2 documentos. E como eu não quero terminar numa nota muito negativa, eu vou dizer o mais pesado agora e depois vou dar apenas uma pequena curiosidade que aparece numa fatura associada ao Epstein. A primeira é um testemunho de uma vítima que diz que uma das pessoas envolvidas na rede de tráfico humano e de abuso sexual de menores vive em Portugal. O nome está censurado. O resto do testemunho descreve um crime bastante gráfico. E esta vítima disse que partilhou informações como um desabafo a uma amiga. E esta amiga gozou com a ideia desta rede de tráfico ser parada. E para além disso, existem práticas criminosas logo no topo da página. E eu recomendo que não pesquisem este fecheiro, quer sejam sensíveis a este tópico ou não. Não vale a pena. É um daqueles que partilha informações acerca do que aconteceu com as vítimas do Epstein. Mesmo que consigam imaginar o que possa ser, não deixa de ser perturbador. É realmente bastante perturbador pensar que isto aconteceu. Mas é uma realidade. E finalmente, numa nota muito menos pesada, é um documento de Epstein Co. É o nome de identificação. Esta denominação Epstein Co. utiliza um serviço da Vodafone Portugal e na fatura existem 2 contactos feitos em Portugal no dia 21 de junho de 2004. Vemos aqui que a primeira foi às 7h03 da tarde e a outra foi feita às 7h14 da tarde. Portanto, foi 2 telefonemas feitos. São apenas referências de alguns serviços usados em que a Vodafone Portugal é um deles. Em baixo aparece a Movistar na Espanha. Mas para concluir, quero terminar este vídeo com uma nota de agradecimento a todos aqueles que ficaram até ao final e têm interesse neste tema. Eu convido-vos a pesquisarem por vocês mesmos estes documentos e tenham em mente que a ordem dos documentos pode ser diferente daquela que o vídeo abordou e alguns destes documentos podem já não estar disponíveis, embora hajam mecanismos de contornar essa censura, essa indisponibilidade. Se tiverem algo a acrescentar, não hesitem em deixar na caixa de comentários. Podem existir documentos e detalhes que me escaparam. Eu acredito que há mais documentos referentes a Portugal na base de dados que não foram abordados neste vídeo por não os ter conseguido encontrar. Espero que tenham gostado deste vídeo e, no fundo, do meu contributo para a discussão de um caso extremamente importante para toda a gente. Não sei quando vou publicar outro vídeo, a seguir a este, mas quando o fizer, terei todo o gosto em ver-vos lá. Se me acontecer alguma coisa de mal, eu sinto-me bem, não há nada de errado comigo, aliás. Eu fiz análise antes do vídeo, mas a sério. Muito obrigado pelo vosso contributo no desenvolvimento deste vídeo e vemos no próximo.